Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, que nós temos um tempo para ministrar. E eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração, né? Como nós falamos domingo passado, desde a virada do mês de maio, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para a gente estar discorrendo nesse período agora, até que Deus mude, né, para a gente também a página, o novo ciclo de ministrações, para a gente poder receber dele aquilo que ele está orientando a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. E eu estou meditando sobre a mensagem da cruz. E domingo passado nós falamos que a resposta está na cruz. E eu quero que você entenda que não é a cruz em si, mas a mensagem contida através da cruz, aonde o marco da cruz foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ao terceiro dia ele ressuscitou e a cruz está vazia. Amém? Semana passada nós discorremos o capítulo 53 de Isaías, que descreve ali todo o sofrimento previsto na cruz para o nosso Mestre Jesus. E hoje a mensagem da cruz aponta para a salvação. E é o que nós vamos tentar refletir um pouquinho hoje com alguns textos que eu vou compartilhar com a igreja, com os nossos irmãos. Você que está conectado conosco também, quer estar o teu coração, sentar um pouquinho. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. De repente você está se conectando pela primeira vez, ou de repente você abriu esse canal aí por acaso, mas não é por acaso. Deus está te dando a oportunidade de receber uma palavra ao teu coração, ministrar, quer estar nessa manhã de hoje, ou nesse dia, ou nessa hora, quando você abrir essa transmissão, esse vídeo, uma palavra de salvação, a cruz. A cruz tem a resposta para todas as coisas, nós falamos a semana passada. Se a tua vida está bem, olha para a cruz. Se as coisas não andam de acordo com o que você pensa que deve ser, olha para a cruz. Se está ruim, olha para a cruz. Porque ai de nós, se Jesus Cristo abandonasse a cruz. Nós vamos ver hoje aqui fatos de verdade que a Bíblia revela sobre a salvação nossa, o encontro nosso, pela bondade e misericórdia de Jesus, em não desistir da cruz. Tudo por nós. Nós falamos disso a semana passada. Gálatas capítulo 2, versículo 20, é um texto que está me chamando muita atenção nesses dias. E durante essas ministrações eu quero citar esse texto porque às vezes vai se tornar repetitivo a gente citar um mesmo texto 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Não sei quantas semanas vou estar ministrando com essa temática. Mas eu preciso que você entenda esse versículo aqui que Paulo descreve aos Gálatas. Em meio a uma discussão do seu chamado, em meio a uma discussão, a firmeza daquele propósito que Deus teve na vida dele, a transformação verdadeira da vida do apóstolo Paulo, porque Paulo era um perseguidor de cristão, antes da sua conversão, da sua transformação. A sua vida anterior, depois ele teve uma vida nova, transformada por Jesus Cristo. E ele descreve aqui o versículo 20 de Gálatas capítulo 2, dizendo o seguinte: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, essa aqui, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Põe a mão no teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado porque
O teu amor, ele é incomensurável, o teu amor é incalculável, o teu amor é majestoso. Nós não temos expressão, nem fórmula de gratidão, Senhor Deus, por tamanho amor. Nós não merecíamos. Assim como Paulo, Senhor, reconheceu que a sua vida estava crucificada em Ti, nós queremos, por misericórdia, Senhor Deus, que o Teu Espírito traga isso, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, que seja uma verdade vivida por cada crente aqui desta casa todos os dias. Daquele que está nos vendo, ouvindo, Senhor Deus, pela primeira vez, quem sabe hoje entregará a sua vida para Ti, Senhor, e a partir deste momento, ó Deus, vai haver um encontro com a verdade de uma vida crucificada também na cruz. O Senhor já Deus se entregou por cada um de nós, e nos resta seguir os Teus passos, seguir a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e é agradável. Porém, Senhor, é uma vida de renúncia, é uma vida, Senhor, no qual nós não vivemos mais com os nossos quereres, mas vivemos pela fé, como disse o apóstolo, Pai. Essa vida que estou aqui vivendo, não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim, e eu a vivo pela fé, porque eu estou crucificado em Ti, Jesus. Se é verdade, você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Toda essa história que nós vamos falar um pouquinho hoje, e nós falamos a semana passada que Jesus Cristo, ele foi o mais humilhado, mais desprezado entre os homens. O profeta falou isso. E você acompanhou a leitura, você que estava, você que não acompanhou, você sabe essa história. Jesus foi verdadeiramente zombado, criticado, bateram na sua cabeça, colocaram uma coroa de espinho nele, afrontaram Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram carregar a cruz, e ele suportou tudo isso por amor a cada um de nós. E é por isso que hoje, quando eu estava estudando nessa semana, esse texto, é uma semana que eu dediquei à leitura desse texto que eu vou compartilhar com vocês, me constrangeu mais ainda, cada vez que a gente vai se aprofundando na leitura bíblica, e essa mensagem da cruz nos deixa constrangido de verdade, pelo menos é assim que está acontecendo comigo. E eu fiz várias perguntas, eu vou perguntar também, fazer com que nós possamos pensar um pouquinho sobre se Jesus desistisse da cruz, aonde nós estaríamos? E a Bíblia vai falar um pouquinho sobre isso. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 35, 39 e 42. Lucas 23, 35, 39 e 42. 35 diz que as autoridades o ridicularizaram, dizendo para Jesus: se és o Cristo, salve-se a si mesmo. Versículo 39. Um dos criminosos insultou a Jesus, dizendo para ele: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Versículo 42. O outro disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, apesar de ser zombado, insultado, ridicularizado, Jesus não desistiu da cruz. Hoje eu quero que você pense de verdade sobre isso. Nós vamos citar vários textos, vários versículos, mas você precisa ir embora para casa, pelo menos com essa pergunta na tua mente:
e pensar o que aconteceria ou onde eu estaria se Jesus desistisse da cruz. Porque eu quero que você pense, eu gosto de falar isso, eu repito isso muitas vezes aqui, que a gente olha para Jesus, esse que veio ao mundo em forma de homem. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, só vê Jesus, o santo. E a gente esquece que Jesus veio em forma de homem. Sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, sim ou não? Então a gente precisa olhar e ler a Bíblia, em especial os evangelhos, que é onde conta a história, a passagem de Jesus aqui na terra. Ele como filho de Deus, ele como santo, mas ele também como homem, tentado em todas as coisas, mas glória a Deus, porque ele não cedeu a nenhuma tentação. Você sabe o que é isso? O texto diz que aquelas autoridades ridicularizaram ele, dizendo: se és o Cristo, salve-se a si mesmo. O outro bandido lá, o outro que estava no lugar dele mesmo, porque a cruz era para os malditos mesmo, era para os criminosos mesmo, a cruz era para isso. Roma estipulou isso para que pudesse trazer até medo para as outras pessoas não praticarem o mal. E colocava à exposição da cidade, de todos que passassem, era público isso. Uma forma errada do nosso raciocínio mesmo, mas era uma maneira, a cultura, ou a forma que eles tinham para trazer a legalidade para eles lá. As autoridades dizem para Jesus: se tu és o Cristo, olha só, eu parei demais essa semana pensando nisso. Se tu és o Cristo, você já viu alguém te falar para você, se não sei, algum pai já foi afrontado com um filho, uma filha, fala: você é meu pai de verdade? Então vem aqui e bate em mim. Você. Aí o pai, se entrar nessa, vai lá com o cinto e... Sim ou não? Vai, ué. Nem pense, pai, eu sou pai de verdade, eu que... Né? No trabalho também, às vezes, uns exemplos bobos que eu estou trazendo agora aqui. Você chega para o patrão: você é meu patrão, me manda eu embora. Você está, eu mando embora, né? Você acha que o cara vai pensar duas vezes? Vai mandar. A autoridade agora fala para Jesus: se tu és o Cristo. Ele era ou não era o Cristo? Já pensou se Jesus cai na dele? Salve-se a si mesmo. Tinha poder para salvar-se ou não tinha? Tinha. Aí ele não ouve só de um. Aí o outro miserável que estava lá na cruz olha para Jesus e fala: você não tem jeito, né? Você não tem condições nem de salvar você mesmo, então salve-se. Se Jesus caísse nessa. Porque Jesus estava num estágio ali terrível de dor. A mente dele estava bombardeada. A força física dele esgotada. Diz que o texto de Isaías fala que foi esmagado. Pessoal, não escuta um miserável falando para o outro: desce da cruz, faz alguma coisa. Poder ou não tinha poder para fazer isso? Tinha, gente. E eu fiquei pensando, coisa de pastor mesmo, tá? Pensando essa semana inteira, falei: Jesus do céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor não deu ouvido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não enviou anjos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não fumegou aqueles caras.
Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão: apontar a salvação para mim e para você. E ele não deixa isso de lado, pelo contrário, diz que o outro, que estava do outro lado, entendeu ali, olhou para Jesus, e Jesus provavelmente olhou para ele, e ele: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí a palavra afirmativa de Jesus para aquele homem foi: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, assim como aquele homem, sabe, aquele povo, as autoridades, o bandido, o ruim, o outro que também não era bonzinho, se estava na cruz ele não era bonzinho, igualzinho a eu e você. Ninguém aqui é bonzinho, gente. Ninguém é bonzinho. Ou tem aqui bonzinho aqui. O Davi às vezes é bonzinho, né, Davi? Conversou comigo essa semana: não, pastor, eu sou bonzinho, pastor. Eu falei: você é bonzinho sim. Ele não falou isso para mim não, tá? Senão depois: pastor, o senhor mentiu lá na frente. Eu não falei que é bonzinho não, pastor. Mas ele está se tornando bonzinho, né? Sabe, aquele homem, assim como eu, como você, éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Mas Jesus sempre estava apontando um novo caminho, uma nova chance, uma nova oportunidade, chamado salvação. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 5, versículo 10. Abra sua Bíblia, tem vários textos que você vai abrir hoje. Eu quero, na medida do possível, estar agilizando aqui. Olha só, Romanos 5, 10. O que está escrito na minha versão? Se quando éramos, presta atenção nisso, olha só. Paulo escreve aos Romanos: se quando éramos inimigos de Deus, fomos grava isso. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante o quê? Morte de seu Filho. Vírgula. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos o quê? Salvos por sua vida. Eu, você, aqueles homens, aquelas pessoas, éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos como ovelha desgarrada, sabe, cada um para um rumo. Era como nós vivíamos. A Bíblia diz que todos pecaram, estavam destituídos da quê? Da glória, da bondade, da misericórdia de Deus. Eu, você, por isso que eu citei o nome de Davi, mas eu, você, todos nós, miseráveis, longe de Deus. Aí Deus nos reconciliou por intermédio da morte do seu Filho. Porque o projeto de Deus sempre foi nos aproximar dele. Deus nos fez para louvor dele. Nós somos a maior feitura de Deus. Hoje, século 21, as pessoas deturpam tudo isso. Muita gente entra em estágio de depressão, porque ouvem a voz que não serve, que não presta, que não vale nada, é uma vida torta, e é bagunçado, e é isso.
mas Cristo veio para nos dar vida, uma vida nova, uma vida com abundância. Nós éramos sim, mas hoje somos filhos de Deus. Ele nos reconciliou em tempos que nós éramos perdidos em Cristo Jesus. A cruz de Jesus vai apontar para essa liberdade que nós precisamos ter só nele, em Jesus. Sabe, o escritor de um livro Desqualificados, depois vocês podem ler esse livro, acho que a gente tem até ele aqui, não sei se eu tenho ele, do Stephen Furtick, que diz assim, ó: podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para receber a salvação e sermos, presta atenção, transformados de inimigos para sermos amigos de Deus. Vou falar de novo. Às vezes você não zomba, às vezes você não critica abertamente de Deus. Mas Deus não é prioridade na sua vida, até porque a gente ministra isso, ó, busca Deus o quê? Em primeiro lugar, não é isso? Mas quantas vezes a gente busca Deus em primeiro lugar de verdade? A gente decide porque a gente quer decidir, a gente faz porque a gente quer fazer, a gente toma rumo porque a gente quer tomar rumo. Isso também nos distancia de Deus. A gente não zomba dele, a gente não critica dele, a gente não fala mal dele, mas não ouve ele. Só com o exercício da fé, a fé vem pelo e ouvir o quê? Nós precisamos voltar, parar para ouvir Deus. Essa semana eu estou lendo um livro e está me chamando muita atenção, porque a nossa vida hoje está muito corrida, sim ou não? Ou só eu? 24 horas está pouco, não está? A gente tem um dia de oração na nossa igreja esse mês, falando de 24 horas, que é sexta-feira agora. Elisângela já falou, eu preciso reforçar isso. 24 horas, 24 horas. Sim ou não? Aí nós avisamos na ceia passada, para toda a igreja. Olha, nós teremos um dia de 24 horas de oração. Vai ser o dia 24 horas de oração. A igreja vai estar aberta 24 horas para você vir e orar a hora que você quiser, o momento que você quiser, o tempo que você quiser. Pouquíssima gente deu nome. Eu fui perguntar para você, senhor, como é que é isso? O pessoal está sem tempo de vir orar 24 horas. Nós temos um mês para agendar e pouquíssimos deram nome. Aí talvez no teu coração você fale assim, não, pastor, não dê meu nome, mas eu vou vir. Quando você agenda com o seu médico, você fala assim, eu vou lá, doutor, esse mês eu vou lá. Aí você vai na hora que você quer. Vai. Você faz o quê? Agenda. E aí você dá um jeito de ir. Se não der, você perdeu. Gente, a gente está agendando para um mês para vir. Aí você vai falar para mim assim, não, eu vou na hora que der. Misericórdia. É sinal que você não tem tempo para Deus. Sabe? E a gente está chamando, não é... Entenda que o que nós estamos passando é simplesmente o que Deus está trazendo para o nosso coração. Precisamos parar um pouquinho. É só isso. Não é religiosidade que o pastor está trazendo para a igreja, não. O pastor, por misericórdia de Deus, está sendo usado dizendo o seguinte: povo, pare um pouquinho. Eu quero ser prioridade na sua vida. Fecha aspas e vou continuar aqui. Vamos lá. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículo 21, continuando essa questão
que nós estávamos longe, perdidos, como inimigos de Deus, e através da morte de Jesus Cristo, e através da fé nele, é que a gente alcança o caminho aonde Jesus apontou através da cruz. Paulo disse o seguinte: antes vocês estavam o quê? Separados de Deus, e em suas mentes, olha só, eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês. Era para uma igreja, sim ou não? Paulo estava escrevendo para uma igreja, mas ele escreveu dizendo o seguinte: olha, vocês estavam longe, perdidos de Deus, porque a mente de vocês não era a mesma mente de Cristo, porque vocês agiam mal. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: vocês precisam de uma transformação. Agora nós estamos falando com um crente. Sabe aquele moço da cruz que recebeu a oportunidade de salvação? Jesus apontou para ele, olhou, tal, aquele já foi salvo naquele mesmo dia, foi encontrar com Jesus no paraíso, mas agora estamos tratando com a igreja, comigo, com você que entregou a vida um dia para Jesus, ou com você que vai entregar a sua vida para Jesus, né? Que você precisa ter uma mudança de comportamento, sabe? E isso é por intermédio da fé em Jesus Cristo. Hoje nós teremos a oportunidade de refletir sobre isso. O que a cruz aponta? A salvação. Podemos receber uma nova vida, e essa nova vida é por meio da fé, para agradar a Deus. A salvação é para isso. Estavam todos longe, perdidos, Deus trouxe. A Bíblia diz em João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou para que todo, mas, ponto final, se eu crer, se entregar, se deixar, aí eu tenho vida eterna com Ele. Isso é fé, sabe? É fé. A fé que muda a nossa história, a fé que muda todas as coisas. E Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, eu quero ler com vocês também. Diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se adianta você ser bonzinho. Isso é o mínimo que nós precisamos fazer. Ser caridosos, ajudar o próximo, é mandamento. Só que a salvação não está aí. Não adianta você ser dizimista, ofertante, mas se a sua língua 15 metros, se na mesa que você está sentado, você fala dos outros, esquece que Jesus era para estar sentado com você. Porque com certeza, se você está falando dos outros, Jesus já, opa, fica aí. A salvação não é pelas obras, é pela fé, é dom de Deus, é bondade dele por mim, por você. Você imaginou aquele rapaz que estava na cruz? Se fosse pelas obras, ele seria salvo? Foi bondade ou não foi bondade e misericórdia de Deus? Dando a mim e você oportunidade hoje, consciência, que Jesus sofreu na cruz por amor a mim e você, pecador. Nós, todos nós, perdidos estávamos. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Vamos ver o que Paulo escreve para aquela igreja. Olha, Paulo está falando para crente, mais uma vez.
2 Coríntios, capítulo 5, versículos 15 em diante. Vamos lá. Você encontrou? Amém? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e Primeiro versículo que nós lemos: não mais vivo eu, mas Cristo vive em a vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé. E agora Paulo, coerente com as palavras, ele escreve aos Coríntios dizendo isso. Olha só, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. A minha vida em Cristo, a sua vida em Cristo, não pode ser para méritos seus. Tudo tem que ser para quem? Para Ele. Tudo que você fizer nessa nova vida que a cruz apontou, que abriu as portas de salvação para mim e para você, é para a glória de Deus. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, né? Versículo 15 ainda continua, 16. De modo que, de agora em diante, é Paulo explicando, a ninguém mais consideramos do ponto de vista o quê? Humanos. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne o quê? Espiritualmente as coisas. Quem é carnal discerne de que forma? Carnal. Aí você decide. A salvação te aponta para uma nova vida, e essa vida se chama vida espiritual, embora nós estamos em corpo. Como Paulo disse, agora, essa vida que eu vivo no meu corpo, eu vivo pela fé. O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Eu preciso esmurrar o meu corpo. Paulo diz, para vencer, há uma luta constante contra a carne e o espírito. Mas o que nos alegra é que a Bíblia diz que o espírito é forte. E o espírito está em nós. Amém? Amém. Paulo continua aqui. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Aí Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, você podia dizer bem alto, assim, glória a Deus, eu estou em Cristo. Vai lá. Portanto, se alguém está em Cristo, a notícia é que você é uma nova criatura. É nova criatura. A cruz nos aponta a essa mudança, a salvação em Jesus. É para lá que a cruz nos aponta, é para lá que Jesus nos aponta. Aí tem a descrição, né, na verdade. Se você disse, declarou, todo mundo ouviu, até o pessoal do lado de fora, hein, ouviu vocês. Sou nova criatura. Então presta atenção, as coisas já passaram, eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ei, olha só, não terminou aqui não. Constrangedoramente, com que a palavra está falando, some comigo. Some, não é de sumir não, tá? Somar, tá? Junto. Vamos lá, onde eu parei? Vamos para 19.
Ou seja, que, gente, é constrangedor demais. Salvo, aí a gente pensa, tá ótimo. É por isso que eu falo para essa igreja, para você, com as pessoas que eu converso. O amor de Deus, ele é de uma maneira muito constrangedora, gente. O Danilo foi feliz demais com a Patrícia no seu casamento. Eles colocaram o tema do casamento deles: ninguém explica Deus. E é verdade. Não dá, a gente, por mais que a gente pense, Deus supera tudo. E Paulo diz aqui o seguinte, ou seja, versículo 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o quê? O mundo, todos nós. Só Deus. Eu passo a imaginar Deus na sua soberania, lá, o Criador fez todas as coisas, as pequenas como as grandes. Essa semana eu tive a oportunidade de observar as formiguinhas, mais uma vez eu aprendo com as formiguinhas caminhando, trilhando ali, carregando folha, uma trilha, guardando para uma nova estação, trabalhando. Deus é lindo demais. Aí esse Deus que criou essas pequenas criaturas como eu, você, todo o universo, a natureza, esse tempo frio, esse tempo de calor, esse tempo que a gente anda agasalhado, esse tempo que a gente quer tirar as roupas, esse tempo que... Deus fez tudo isso, as estrelas, Deus fez os luminares, Deus fez eu, Deus fez você, fez gerar filho dentro de você. É coisa, sabe? Diz o texto, olha, que ele estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta, só Deus mesmo, os pecados dos homens. E além disso, gente do céu, eu vou pedir para você ficar de pé agora. Fica de pé. Fica de pé. Eu vou ler isso aqui. Ele, só Deus, eu não sei se você está conseguindo pensar igual eu estou pensando. A Viviane esse dia, pastor, eu não estou enxergando o que o senhor está enxergando, pastor. Agora é pensar, tá? Pensa junto comigo, mas pensa junto. Sabe? Esse Deus que em Cristo estava reconciliando todas as coisas consigo, não lançando em conta agora os pecados. Esse Deus nos confiou o quê? A mensagem da reconciliação. Era só isso, agora aplauda ele aí. Sente. Era só para você se exercitar. Aleluia. Que Deus. Pode sentar. Tinha mais coisa para eu ler aqui. Eu vou caminhar aqui para o final. Meu Deus do céu. Não cheguei nem na metade, gente. Não cheguei na metade, Jesus do céu. Eu tenho que parar de ficar falando demais, né? Então tá bom. A salvação em Cristo, gente. Eu ia ler os outros versículos, depois você lê em casa, tá? A salvação em Cristo muda o nosso estilo de vida. Isso é metanoia, mudança de mente. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 ao 24. Esse eu quero ler também. Aí eu estou indo para o final. Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem o quê? Renovados do modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da o quê? Da verdade. Efésios 4, 22 ao 24, que eu li aí. Sabe o que Paulo estava dizendo? E confirmando tudo que nós estamos raciocinando e pensando aqui nessa manhã com relação à cruz de Jesus. Não esquece, a cruz que Jesus estava
apontava para a salvação. E depois, salvo em Cristo, porque antes éramos todos perdidos, inimigos de Deus, Ele nos trouxe para dentro ali, Ele estava reconciliando todas as coisas. Além disso, Ele nos confia a mensagem da reconciliação. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Aí agora Paulo descreve a outro povo, a outra igreja, dizendo o seguinte: olha, para que vocês possam viver realmente aquilo que Deus confiou em vocês, vocês precisam estar sendo transformados na maneira de pensar, renovados em Deus, na maneira de agir, ou de fazer, ou de acontecer. A maneira de agir ou de fazer. Vamos orar, que o pessoal parece que está inquieto aí. Entende lá, pastor Adilson, o senhor tem mais experiência. Tá bom? Ok? Toma aqui de volta. Então toma aqui de volta. A cruz de Jesus apontou para onde? Para a salvação. Uma maneira nova de viver, uma maneira nova de raciocinar, buscando para Deus e em nós um novo caminho. É disso que o Senhor quer para cada um de nós. E a gente precisa entender o sacrifício da cruz, tá? Sabe, a cruz nos aponta para a salvação, para que eu e você pudéssemos dar continuidade à missão que Jesus começou aqui na terra, durante sua estadia na terra. A missão de Jesus era propagar o Evangelho. E está descrito em João capítulo 17, presta atenção aí, João 17, versículo 17 ao 21, olha que Jesus ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam o quê? Santificados pela verdade. Aí Jesus começa a orar, no finalzinho dessa oração, dizendo o seguinte: a minha oração não é apenas por esses discípulos que estão aqui comigo, Pai. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, eu, você, nós, século 21, Jesus orou por mim e por você. Você perguntou, que hora que Jesus já orou por mim? Essa é a hora. Pai, eu oro não só por esses que estão aqui comigo, mas eu oro por aqueles que virão, sabe? A comunidade batista de Sorocaba, os irmãos que estarão conosco lá, eu oro por aqueles, Pai, para que o Senhor, assim como eu sou um em Ti, aquele povo também precisa ser um em Ti. E eu os envio ao mundo. Você é enviado por Jesus por causa da cruz. A salvação chegou a mim e para você, não para a gente guardar, mas para a gente expor o Evangelho de Jesus às pessoas perdidas. Sabe, nós não somos salvos para escapar do inferno. Até porque o inferno foi feito para quem? Para quem que foi feito o inferno? O diabo e os seus anjos. Mas nós fomos salvos para saquear o inferno. Amém? Você é um ganhador de almas para Jesus. Você é um evangelista de Jesus. Você é uma testemunha. Olha, Jesus, quando disse aos discípulos: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Quando isso acontecer, vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. Nós estamos nesse tempo, gente. E nós queremos te incentivar a cumprir a missão. Você foi salvo. E se realmente você foi salvo, você precisa falar daquele que te salvou, é Jesus. Você não precisa se atualizar com todas as notícias do mundo, não, mas você precisa estar atualizado com um relacionamento com Jesus,
para falar de Jesus às pessoas perdidas que ainda não encontraram a salvação. Tem que arder dentro de mim, tem que arder dentro de você. Esse constrangimento que a gente fala do amor de Deus, tem que ser algo que a gente possa estar empolgado, envolvendo pessoas a falar do amor e da bondade, da misericórdia do Senhor. A salvação que chegou a mim não pode parar em mim. A salvação que chegou em você não pode parar em você, precisa avançar para as outras pessoas. Amém? E eu finalizo aqui com o convite de Jesus. São as minhas últimas palavras aqui nessa manhã de hoje. Ficando de pé para a gente encerrar. Mateus, palavras de Jesus, tá? Para essa igreja, para você que está também nos assistindo. Que essas palavras possam chegar ao teu coração de verdade. Que essas palavras que eu vou citar agora possam também chegar ao coração dessa casa. Sabe? A gente lê esse texto aqui, a gente pensa que é simplesmente uma pessoa que nunca teve encontro com Jesus. Mas a verdade é que esse texto aqui é para mim e para você. Passa dia, passa ano, às vezes a gente fica cansado, sim ou não? A gente fica tediado, sim ou não? A gente fica triste, sim ou não? E às vezes a gente carrega um peso que não é nosso, sim ou não? E olha só que Jesus te convida nessa manhã de hoje, me convida você, e eu quero fazer esse convite usando as palavras de Jesus para o teu coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 diz assim: Venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus é aberto para mim, o convite de Jesus é aberto para você nessa manhã. Está cansado? Está fadigado? Está ruim? Sobrecarregado? Vai até Jesus. Ou vem até Jesus que te chama nessa manhã de hoje. E você do outro lado, ou de repente você que está aqui mesmo nesse recinto e não sabe mais o que fazer da tua vida, do teu dia a dia, anda sem tempo, cansado, não dorme direito, está sobrecarregado mesmo, ou se sentindo culpado. Na verdade é isso. Sabe aquele homem da cruz que nós lemos? Com certeza ele estava se sentindo culpado. Um ignorou, zombou, o outro pensou um pouquinho. Eu não acredito que ele tinha expectativa de mudança para ele. Não acredito. Mas para surpresa dele, a mudança eterna para ele chegou naquele momento. Quem sabe para você hoje, a mudança está chegando e batendo a tua porta aqui agora, nessa manhã de hoje aqui. E a mudança vai ser em Jesus, que quer mudar tudo de verdade na tua vida, mudar a tua história, ou o teu rumo de sobrecarga, de pecado. E eu vou dizer uma coisa para você: não existe pecados que Jesus não possa te perdoar. O que ele falou é verdade, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra forma de segui-lo. Por isso que Ele foi até a cruz e não desistiu da minha pessoa, nem da sua pessoa, nem de você, para mudar e te dar a salvação. As mesmas palavras que Jesus proferiu para aquele homem: se você de verdade entregar e se arrepender e confessar os teus pecados nessa manhã, são as mesmas palavras que um dia trouxe a mim o caminho da salvação. E para aquele homem na cruz, Jesus disse: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Hoje Jesus quer mudar a tua história. Hoje
A mensagem é que a cruz te traz a salvação. E nessa manhã, para nós que estamos aqui há quanto tempo na igreja, ou que um dia já entregamos o nosso coração para Jesus, mas estamos carregando um peso que não é nosso, entregue para Jesus nessa manhã. A cruz nos aponta para a salvação.